E agora há pouco um vídeo foi divulgado e já ganhou as redes sociais que mostra a Emily. Tem o vídeo aí? Coloca ele em tela cheia, mostra a Emily a caminho da casa onde ela foi covardemente assassinada. Covardemente assassinada. Essa imagem é de uma residência vizinha lá do Jardim Florianópolis, está em poder da Polícia Civil e quem tem detalhes dessa imagem é o repórter Arthur Garcia, que compartilha com você novidades do caso. Arthur, bom dia! Acho que eu tive um pequeno problema de comunicação com o Arthur Garcia, vamos restabelecer o contato com o repórter para que ele possa compartilhar com você detalhes desse vídeo, esse vídeo que é impressionante, né? Porque ele mostra essa adolescente de apenas 16 anos ali caminhando no alto. A gente ainda colocou em destaque esse momento para você, em direção à casa. Isso porque, Arthur, o Uber ou o moto Uber não deixou ela no endereço final, né? Deixou ela em uma rua próximo à casa onde ela foi assassinada, né, Arthur? Exatamente, Trindade. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso foi até divulgado por ela naquela oitiva, quando ela falou ali para o delegado na delegacia de homicídios. E até informações colhidas de pessoas próximas, até porque foi falado que ela desembarcou uma quadra antes do local da casa onde estava a Nathalie. Outra informação também que não está batendo foi que a Nathalie tinha saído da residência e foi esperar ela em um outro ponto. Ela mandou para ela uma localização de tempo real. Ela, segundo as informações, ela desembarcou daquele moto Uber e foi junto com a Nathalie para a residência. Não é o que mostram essas imagens. Na imagem é possível observar ali que ela caminha sozinha ali, aquela parte do quarteirão, e entra naquela residência sozinha, não está acompanhada. O que pode ter acontecido é que ela encaminhou talvez duas localizações. A primeira, onde ela desembarcou do moto Uber, e depois a segunda, exatamente da residência. Tudo isso ela fez planejado para que não pudesse identificar esse moto Uber, para que ele não pudesse revelar talvez onde teria deixado a jovem, a Emily, infelizmente naquele dia. Outras informações também, Trindade, referente a isso, é a forma como ela planejou, né? Se você identificar ali como ela chega naquele local, naquele dia 12, por volta das 10 horas da manhã, o que vai ser possível agora a realização de um trabalho pericial, como a própria equipe da DHPP está fazendo, foi o recolhimento do DVR, do HD, desta câmera que realizou essas imagens, porque a polícia vai querer saber agora quais foram os passos dessas pessoas, dos moradores, nas últimas 48 horas. Porque foi ventilada uma informação por vizinhos de que foi feita a escavação ali um dia antes do fato, ou seja, no dia 11. Então, se isso for comprovado, a equipe da DHPP já deve estar em mãos da movimentação através dessas câmeras das pessoas que estiveram nessa residência. A questão de ligação do irmão da Nathalie, o próprio marido dela, se ele esteve nesse local também nas últimas 48 horas do fato. Tudo isso a polícia vai conseguir através dessas câmeras que realizou essas imagens naquele dia. Outra informação, Trindade, que eu quero compartilhar com a audiência é referente a uma pessoa que me encaminhou uma mensagem na última sexta-feira. Eu quero até pedir para que a nossa produção possa colocar na tela e eu vou aqui repassar exatamente o que foi me encaminhado. Diz o seguinte: Arthur, segundo algumas informações, a criminosa perdeu um bebê em outubro de 2024, ou seja, no ano passado, no Hospital Júlio Miller, em Cuiabá. E o Christian Cebalho, que é o esposo da Nathalie, ele estava presente com ela na unidade como acompanhante. Então, provavelmente, ele sabia que a Nathalie perdeu a bebê em outubro de 2024. É uma informação, é lógico que através de tudo isso, a equipe da Delegacia de Homicídios vai ter que investigar, vai ter que ir no próprio hospital, lá no Júlio Miller, para identificar naquela data, no período de outubro do ano passado, um prontuário médico, se ela deu entrada, se lá foi feito exatamente o tratamento que ela fez após perder esse bebê. E outro detalhe foi aquela repercussão que eu fiz na quinta-feira da semana passada, mostrando aquela postagem do Christian, que ele diz ali, algo ligado à filha dele como um exame de ultrassom, que eu acabei mostrando que não era uma imagem real, e sim de uma empresa do Rio de Janeiro. Aquela postagem foi feita no dia 30 de outubro. Se exatamente essa informação, que ela perdeu o bebê no mês de outubro do ano passado, e ele fez a postagem no final do mês, daquele mesmo mês, e se ele sabia, talvez, Trindade, a gente levanta aqui uma suspeita de que ele tinha conhecimento que ela não tinha mais nenhum bebê no ventre.
E como foi feito aquele vídeo também naquele dia 12, aliás, no dia 11, um dia antes, né, na verdade, na própria noite do dia 12, lá no Hospital Santa Helena, ele fez aquela imagem que repercutiu tanto do bebê naquela caminha indo ali para um leito do hospital. E ele postou: "Seja bem-vinda, minha filha". Então, se ele sabia de tudo isso, por que foi feito isso? É lógico, a Polícia Civil vai investigar e vai trazer todas essas dúvidas e informações para concluir esse caso que, infelizmente, causou um pânico e, principalmente, muitas pessoas acabaram ficando estarrecidas com tudo o que aconteceu, Trindade. O vídeo que nós estamos compartilhando, Arthur, ele é muito triste, né? Pra gente que acompanhou essa história, ele é muito triste porque mostra a menina indo em direção à casa e mostra ela entrando na casa onde foi assassinada, né? 10 horas e 47 minutos. E aí é o seguinte, no depoimento da suspeita, ela disse que perdeu o bebê. Mas na parte do depoimento que a nossa equipe teve acesso, ela não explica a dinâmica, né? Como que ela teria perdido esse bebê. Ela falou até que ela teria perdido esse bebê há 6 meses. Então era um início de gestação. Será que quando ela perdeu o bebê, ela foi a algum hospital, como essa denúncia que chegou ao Arthur relata? Ou será que quando ela perdeu o bebê, ela perdeu em casa e não avisou ninguém? E outra coisa, né? Qual era o tamanho do feto, se de fato ela perdeu esse bebê? Por quê? Porque dependendo do mês de gestação, há até um sepultamento, né? Dependendo do tempo de gestação, né? Na minha família, por exemplo, a minha mãe perdeu um bebê em uma gestação e houve um sepultamento, porque o corpinho já estava formado. Então, essa dinâmica está sendo apurada pela Polícia Civil, que até analisa a possibilidade de ela nunca ter ficado grávida, né? Ela ter inventado essa gravidez também é uma outra possibilidade, até porque existe a suspeita de que ela teria feito um procedimento para não engravidar mais, né? Ela teria feito laqueadura. E muitas pessoas, quando ela anunciou a possível gravidez, questionaram: mas você não fez a laqueadura? E ela falou: não, mas eu fiz e mesmo assim engravidei. Então são muitas as respostas que a Polícia Civil irá responder nesse inquérito policial, que está em andamento. Até o momento, ela assume a autoria e diz que fez tudo sozinha, isentando o marido, isentando o irmão, isentando o amigo, isentando outras pessoas. Mas o próprio delegado, o doutor Caio, falou que ninguém está considerado pré-inocente. Uma questão é o flagrante, outra questão é a condução do inquérito, e muitas possibilidades estão sendo ventiladas, e essas possibilidades estão sendo uma por uma analisadas pela equipe extremamente competente da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Esse vídeo que está em destaque agora, que é um outro vídeo, é o momento da saída dela da DHPP para a audiência de custódia, onde ela se desespera ao bater de frente com a câmera do SBT. Solta o áudio. Não tá arrependida? Pessoal, por favor, dá licença um pouquinho. Peraí. Pessoal, por favor, lá pra fora. Lá pra fora. Ô, Nathalie, nós já ouvimos o teu depoimento. Tá arrependida? Cuidado, perdeu ou não? Por que você fez isso, Nathalie? Você se arrepende, cara? Por que você matou o adolescente? Pega embaixo. Vai encaminhado agora pro fórum. Vai deslizando pra trás. Chorando muito. Tá vendo? Pode voltar com a imagem do circuito, Arthur, essa imagem que a nossa equipe teve acesso, que mostra a Emily chegando, ela é extremamente importante para a investigação, para definir também quanto tempo a Emily ficou na casa, o lapso temporal entre a chegada da Emily e a saída da suspeita. Porque a nossa equipe teve acesso, e nós compartilhamos ontem, vídeos que mostram a suspeita chegando à maternidade Santa Helena, simulando dores com o bebê, que ela tentou contar aquela história que ela teria um parto voluntário em casa. Mas essa câmera também pode ter flagrado, Arthur,
a saída da suspeita da casa após ter cometido o crime. E quem ali esteve também entre a chegada da Emily e a saída dela em direção ao hospital. Estes flagrantes podem ser, e com certeza serão, se ocorrerem, importantíssimos para essa investigação. Até mesmo porque, Arthur, a menina entra ali, ela é brutalmente assassinada e a suspeita sai sem demonstrar nenhum sentimento. Uma frieza que assusta, né, Arthur? Exatamente, é muita covardia, né, Trindade? E a questão cronológica ali, a polícia com certeza já tem isso traçado. Até porque eles, para terem divulgado já essa imagem inicial, todas as outras que possam colocar aqueles envolvidos na cena do crime, eles já devem também ter isso já tudo organizado. Esse fato dela ter entrado nesse horário por volta da pouco mais das 10 horas da manhã daquele dia 12, Trindade, infelizmente não durou muitas horas pelo próprio depoimento da Nathalie. Ali foram alguns minutos de conversa, apresentação do falso enxoval ou as roupinhas que ela iria fazer a doação e logo na sequência ela fez aquela atrocidade quando ela disse que estava sentada na cadeira e ali executou. Daquele momento ali que ela planejou e executou até o momento que ela vai ao Hospital Santa Helena, ela teve muito tempo, não foi pouco tempo não. Ela permaneceu com aquela criança ali por vários momentos, até porque ela narrou no seu depoimento ali, em vídeo que foi gravado, que a própria criança, assim que ela retirou do ventre da Emily, estava desfalecida, já estava roxa, e ela mesma disse que ela fez uma reanimação e ali a criança voltou a respirar. Então ela permaneceu por muito tempo ali, até ela conseguir fazer ali, enterrar o corpo da jovem Emily naquele local. Agora, Trindade, todas essas informações é o que a polícia vai ter que apresentar logo mais. As informações ligadas às pessoas envolvidas nesse caso. Qual é a ligação daquelas pessoas que filmamos sendo conduzidas na viatura? Como que aquelas pessoas estavam tão tranquilas ali, com cabeça baixa, sem esboçar uma reação de defesa, nós ali oportunizando, perguntando algo, qual seria o envolvimento deles no crime, e ninguém ali se preocupou em realizar a defesa. Esse envolvimento no crime, a própria Nathalie disse que agiu sozinha. Isso pode ter sido fato mesmo, devido à estatura da Nathalie, que é sem comparação maior do que da vítima, da Emily, e de uma forma ou outra a gente consegue entender que ela conseguiu ali executar todo o crime sozinho. Mas o que queremos saber? Qual seria a ligação do pai do Christian Ceballos neste caso? Ele tinha conhecimento que a esposa tinha feito essa cirurgia para não engravidar? Ele tinha conhecimento que em outubro do ano passado a suposta gestação da sua esposa, Nathalie, teria mesmo perdido essa criança e ele junto foi com ela naquele local para fazer o exame lá de ultrassom? Outras informações, Trindade, quando você pega as redes sociais de Nathalie, você vai verificar as datas dos fatos, das postagens. Ali o exame de revelação do sexo do bebê se deu exatamente em julho do ano passado. Se for comparar isso, que a sexagem que é feita das gestantes, é num período de 2 a 3 meses, no máximo. Então, naquele período de 2 a 3 meses, para a data de outubro, ela estaria mais ou menos de 4 a 5 meses, para que a possibilidade do bebê nascer em março, como foi feita a questão do crime. Então, tudo isso que ela executou, ela planejou, qual seria a ligação desse marido dela? Qual seria o envolvimento dele nesse caso? Até porque se ele tinha conhecimento que a esposa não estava mais gestante, se é provável mesmo essa informação e essa confirmação de que ele sabia que ela tinha perdido o bebê em outubro do ano passado lá no Hospital Júlio Miller, então de que forma ele ali realizou aquele vídeo dando boas-vindas para uma filha que ele tinha certeza que não saiu do ventre da esposa dele? A polícia com certeza vai trazer as respostas para essas perguntas que todos nós estamos fazendo, Trindade. Eu estava pensando aqui, Arthur, agora no seguinte, ó, visualizando o vídeo, e você citou a questão da força física da Emily com a suspeita, será que ela escolheu a Emily justamente por isso? Por a Emily ser pequenininha, ser magrinha? Seria uma vítima fácil? Será que até isso, Arthur, ela planejou? Com certeza, né? Até nisso deve ter pensado sim, porque ela não teve dificuldades para executar esse crime. E por isso ela não teve participação de outras pessoas. A participação que eu quero deixar claro aqui seria pós-crime. Qual seria a ligação dessas pessoas de estarem ali naquele local, realizando a limpeza num local que tinha muito sangue,
não era pouco, a própria polícia e os peritos da Politec disseram isso, e qual seria também a ligação do esposo. Então, qualquer homem que estiver assistindo esse momento aqui, Trindade, para um momento que já é pai, vai saber qual foi aquele período de 9 meses de gestação da sua esposa. Vamos falar aqui, era sonho do casal ter uma filha, né? Era um desejo deles, eles tinham 3 filhos, e aí queria ter essa moça. Foi feito isso, né? Foi comprovado que era uma menina. Como que um pai que quis tanto ter uma menina, eu falo por mim, viu? Mas não posso responder por ele, não acompanhou o pré-natal da esposa em nenhum momento, não teve aquela sensação de ir no médico para verificar ali e ouvir aqueles batimentos cardíacos, sabendo que era uma filha tão desejada? Então qual seria esse argumento tão vazio que é um pai de 3 filhos, sendo que naquele momento está vindo uma menina que é a princesa dos olhos deles e ele não acompanhar em nenhum exame? Ele não questionar nada da esposa, falar, olha, como que está a sua alimentação, como que está o tratamento, qual foi o exame que você fez todos os exames, tomou a vacina. Ele não se preocupava com isso? Então são perguntas, Trindade, que nós como homens que somos pais questionamos e lógico, a polícia vai investigar isso a fundo. O caso, eu tenho certeza, não está solucionado. E deixamos aqui, mais uma vez, o mesmo espaço ao Christian Ceballos. Se você quiser uma entrevista conosco, ao vivo, de preferência sem edição, eu me coloco à disposição, Trindade. Exatamente, Arthur. Essa pergunta eu também me fiz. Mas como que o cara não acompanha nada do pré-natal da esposa, nem um exame, nem uma consulta médica, nada. Para a polícia, ele respondeu que ele não acompanhou o pré-natal da esposa.